História da cidade do México. Mas antes de continuar, te peço seu like e se inscreve para mais. Obrigado e vamos lá. A cidade do México, também conhecida como Cidade do México ou Ciudad de México em espanhol, é a capital e a maior cidade do México. Sua história é longa e rica, remontando a mais de 1000 anos. A região que hoje é a Cidade do México foi habitada originalmente por povos indígenas, como os astecas, os toltecas e os mexicas. A cidade foi fundada pelos mexicas em 1325, em uma ilha no meio de um lago, onde atualmente se encontra o centro histórico da cidade. Os mexicas construíram uma grande cidade, conhecida como Tenochtitlán, que se tornou o centro do Império Azteca. A cidade era cercada por um sistema complexo de canais e pontes, e seus edifícios e templos eram impressionantes em tamanho e complexidade. A cidade era também um importante centro comercial, com mercados movimentados e uma rede de estradas que se estendia por todo o império. Em 1521, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou à Cidade do México com um exército de soldados e aliados indígenas. Após uma longa batalha, Tenochtitlán foi conquistada e destruída pelos espanhóis, e a Cidade do México foi fundada sobre suas ruínas. A Cidade do México se tornou a capital da Nova Espanha, a colônia espanhola que se estendia por grande parte do México e da América Central. A cidade foi reconstruída com estilo espanhol, com igrejas, palácios e edifícios públicos que refletiam o poder e a riqueza da coroa espanhola. Nos séculos seguintes, a Cidade do México cresceu e se transformou em uma das maiores e mais importantes cidades da América Latina. A cidade se tornou um centro cultural e intelectual, com universidades, museus e bibliotecas que atraíam estudiosos e artistas de todo o mundo. A Cidade do México também desempenhou um papel importante na história política do México. Em 1810, o padre Miguel Hidalgo liderou uma revolta contra o governo espanhol na cidade de Dolores, que deu início à Guerra da Independência Mexicana. Em 1821, o México se tornou independente da Espanha, e a Cidade do México se tornou a capital do novo país. Durante o século XIX, a Cidade do México passou por mudanças significativas. A cidade se modernizou, com a construção de estradas, pontes e ferrovias, e se tornou um centro industrial importante. No entanto, a cidade também enfrentou desafios, como a epidemia de cólera de 1850 e as lutas políticas que levaram à Guerra da Reforma em 1857. No século XX, a Cidade do México continuou a crescer e a se transformar. A cidade se tornou um centro cultural vibrante, com festivais de música, teatro e cinema que atraíam artistas e público de todo o mundo. No entanto, a cidade também enfrentou desafios, como a crise econômica dos anos 80 e 90 e os terremotos devastadores de 1985 e 2017. Hoje, a Cidade do México é uma cidade cosmopolita e diversa, com uma população de mais de 20 milhões de habitantes em sua área metropolitana. A cidade é conhecida por sua arquitetura impressionante, com edifícios históricos que datam dos tempos pré-hispânicos, bem como igrejas, palácios e museus que refletem a rica história da cidade. A Cidade do México é também um centro cultural vibrante, com uma cena artística e cultural dinâmica. A cidade é o lar de muitos museus importantes, como o Museu Nacional de Antropologia, que abriga uma vasta coleção de artefatos e objetos da cultura mexicana, e o Palácio de Belas Artes, um dos principais teatros e salas de concerto do México. A Cidade do México também é famosa por sua culinária, com uma grande variedade de pratos tradicionais que incluem tacos, tortillas, mole e guacamole. A cidade é conhecida por seus mercados coloridos, como o Mercado de La Merced e o Mercado de San Juan, onde os visitantes podem experimentar uma variedade de iguarias locais. Embora a Cidade do México tenha enfrentado desafios ao longo de sua história, incluindo a pobreza, a criminalidade e a poluição, a cidade continua a crescer e a evoluir. A cidade tem investido em projetos de transporte público, como o metrô e os ônibus de alta capacidade, para reduzir o tráfego e melhorar a mobilidade urbana. A cidade também está trabalhando para reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar. Em resumo, a Cidade do México é uma cidade fascinante, com uma história longa e rica que remonta a mais de 1000 anos. A cidade é um centro cultural vibrante, com uma cena artística e culinária dinâmica, bem como uma arquitetura impressionante que reflete a história e a cultura da cidade. Embora tenha enfrentado desafios ao longo de sua história, a Cidade do México continua a crescer e a evoluir, mantendo sua posição como um dos principais centros culturais e econômicos da América Latina. A história da Cidade do México é longa e complexa, e remonta a mais de 1000 anos, quando a região foi habitada pelos povos astecas. A cidade foi fundada em 1325 pelos astecas, que construíram uma série de canais e ilhas artificiais no meio do Lago Texcoco, onde a cidade foi estabelecida.
A cidade cresceu rapidamente e se tornou o centro do Império Azteca, um dos maiores impérios pré-colombianos da América. No entanto, em 1521, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou à cidade do México com um exército de soldados e aliados nativos. Depois de uma batalha feroz, a cidade foi conquistada pelos espanhóis e passou a fazer parte do Império Espanhol. A cidade foi renomeada como Cidade do México e tornou-se o centro da Nova Espanha, a colônia espanhola na América Central e do Norte. Durante o período colonial, a Cidade do México foi transformada, com a construção de muitos edifícios e monumentos imponentes. O centro histórico da cidade foi construído no estilo barroco, com muitas igrejas e palácios ornamentados. A cidade tornou-se um centro de comércio e cultura, com uma grande população de espanhóis, crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, e povos indígenas. Em 1810, a Cidade do México foi palco do início da Guerra da Independência do México, liderada por Miguel Hidalgo. Depois de uma série de batalhas, a cidade foi finalmente capturada pelas forças rebeldes em 1821, e o México conquistou sua independência da Espanha. A Cidade do México tornou-se a capital do México independente e continuou a crescer e se desenvolver. No final do século XIX, a Cidade do México passou por um período de modernização e reforma. Muitos dos bairros antigos foram destruídos e substituídos por edifícios modernos, e a cidade foi equipada com novas infraestruturas, como sistemas de água e esgoto. Durante a Revolução Mexicana de 1910, a Cidade do México foi palco de muitos conflitos e batalhas, e muitas das áreas urbanas foram destruídas. No século XX, a Cidade do México experimentou um grande crescimento populacional e urbano, tornando-se uma das maiores cidades do mundo. No entanto, o crescimento desordenado e a falta de planejamento urbano levaram a muitos problemas, incluindo a poluição do ar e da água, a falta de moradia e a pobreza. A cidade também sofreu com terremotos devastadores, incluindo um em 1985 que matou milhares de pessoas e danificou grande parte da cidade. Nos últimos anos, a Cidade do México tem trabalhado para superar esses desafios, investindo em projetos de transporte público e em programas de revitalização urbana. A cidade também tem uma cena artística e cultural vibrante, com muitos festivais, exposições de arte e eventos culturais realizados ao longo do ano. Em resumo, a história da Cidade do México é rica e complexa, marcada por períodos de grande crescimento e desenvolvimento, assim como de conflitos e desafios. A cidade passou de ser um centro do Império Azteca, para uma cidade colonial espanhola, para a capital de um país independente, para uma das maiores cidades do mundo. Ela tem sido palco de grandes transformações arquitetônicas, sociais, políticas e culturais, e tem influenciado muitos aspectos da vida mexicana e latino-americana. Atualmente, a Cidade do México é uma cidade global, com uma economia diversificada e uma população multiétnica e multilingüe. Ela é conhecida por sua arquitetura histórica e moderna, museus, gastronomia, mercados tradicionais, parques e jardins, e a vibrante vida noturna. A cidade também tem desafios significativos a serem enfrentados, como a violência, a desigualdade social e a falta de moradia adequada para uma grande parte da população. No entanto, a Cidade do México tem demonstrado resiliência e capacidade de se adaptar e se reinventar. Ela continua a ser um centro cultural e intelectual do México e da América Latina, atraindo visitantes de todo o mundo. Com sua história rica e complexa, a Cidade do México é um exemplo de como uma cidade pode evoluir e se transformar ao longo do tempo, mantendo sua identidade e caráter únicos. Uma das características mais marcantes da Cidade do México é sua arquitetura única, que reflete a história e a cultura da cidade. O centro histórico da cidade é um patrimônio mundial da Unesco, com muitos edifícios históricos e monumentos, como a Catedral Metropolitana, o Palácio Nacional e o Templo Mayor. Além disso, a cidade tem muitas outras áreas interessantes, como a Zona Rosa, que é um centro comercial e financeiro, e a cidade universitária, que é um importante centro acadêmico e cultural. A Cidade do México também é conhecida por sua rica tradição culinária, que é uma mistura de influências indígenas e espanholas. A comida mexicana é conhecida por seus sabores picantes, com muitos pratos tradicionais, como tacos, enchiladas, pozole e chilaquiles. A cidade tem muitos mercados de alimentos tradicionais, onde é possível encontrar ingredientes frescos e pratos autênticos. Outro aspecto importante da cultura da Cidade do México é a sua arte e literatura. A cidade tem muitos museus de arte, incluindo o Museu Nacional de Antropologia, que tem uma coleção de artefatos pré-colombianos, e o Museu de Arte Moderna, que exibe arte contemporânea. Além disso, a cidade tem uma rica tradição literária, com muitos escritores mexicanos famosos, como Otávio Paz e Carlos Fuentes, tendo vivido e trabalhado na cidade. A Cidade do México também é conhecida por sua vibrante vida noturna,
com muitos bares, clubes e restaurantes que ficam abertos até tarde da noite. A cidade tem uma grande cena musical, com muitos gêneros diferentes, como música tradicional mexicana, rock e eletrônica. Além disso, a cidade é famosa por suas celebrações de Dia de los Muertos, que é uma tradição mexicana que honra os mortos com comida, música e dança. Em conclusão, a Cidade do México é uma cidade rica em história, cultura e tradição. Ela tem uma arquitetura única, uma tradição culinária distinta, uma vibrante cena cultural e uma vida noturna animada. A cidade também enfrenta muitos desafios, como a desigualdade social e a falta de moradia adequada, mas tem mostrado resiliência e capacidade de se adaptar e se reinventar. A Cidade do México é uma cidade fascinante e diversificada, que merece ser explorada e apreciada em todas as suas facetas. Uma das características marcantes da Cidade do México é sua população diversa e multilingüe, com muitos grupos étnicos e culturais diferentes coexistindo na cidade. A cidade tem uma longa história de migração, desde a migração das tribos indígenas que fundaram a cidade até a imigração europeia e asiática no século XX. Atualmente, a cidade é um importante destino para imigrantes de toda a América Latina, bem como de outras partes do mundo. No entanto, a Cidade do México enfrenta muitos desafios, como a violência e a insegurança pública. A cidade tem uma taxa de criminalidade relativamente alta, com crimes como roubo e assalto sendo comuns em algumas áreas. Além disso, a cidade também enfrenta problemas ambientais, como a poluição do ar e da água, bem como a degradação do meio ambiente natural ao seu redor. Para enfrentar esses desafios, a Cidade do México tem tomado medidas para melhorar a segurança pública e proteger o meio ambiente. A cidade tem uma política de transporte público extensa, com um sistema de metrô de alta qualidade e muitas opções de ônibus e táxi. Além disso, a cidade está implementando políticas de uso de bicicletas e incentivos para reduzir a poluição do ar e melhorar a qualidade da água. No entanto, apesar dos desafios, a Cidade do México continua a ser um importante centro cultural, econômico e político para o México e para a América Latina como um todo. A cidade tem uma rica história e cultura, bem como uma cena artística e literária vibrante. Ela também é um importante centro financeiro e comercial, com muitas empresas multinacionais tendo sede na cidade. Em conclusão, a Cidade do México é uma cidade fascinante e complexa, com uma longa história e muitos desafios e oportunidades. A cidade é conhecida por sua arquitetura única, sua rica tradição culinária, sua vibrante cena cultural e sua diversa população. Embora enfrente muitos desafios, a cidade tem demonstrado resiliência e capacidade de se adaptar e se reinventar. A Cidade do México é um exemplo de como uma cidade pode evoluir e prosperar, mantendo sua identidade e caráter únicos.